coisa, além da unidade, uma coisa que me vem nessa carta, porque a igreja, ela segue os passos do mestre. Glória a Deus. Segue os passos do mestre. Como foi a vida de Jesus durante os seus anos de ministério? Ele enfrentou oposições. Por exemplo, quando ele nasceu, ele já nasceu debaixo de uma oposição grande. Inimigos se levantaram contra ele. Lembram de uma passagem que Herodes mandou matar as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, na intenção de matar o filho de José e Maria, né, aquela criança. Mas Deus deu o livramento. Então os inimigos, porque a gente, quando a gente fala em Herodes, a gente tem que ver que Herodes é um título, são vários Herodes, né? Teve um lá que mandou dizer para ele, um recado, uma mensagem para ele sair e procurar o rumo. E ele diga àquela raposa, falou de Herodes, que ele expulsava demônios, que ele curava os enfermos, que ele morria e no 3º dia ele ressuscitava. E ele não iria parar devido às ameaças de Herodes. Então, oposições sempre foram uma experiência no caminho do mestre amado. E eu posso dizer que a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela também tem os mesmos inimigos que se opuseram a Cristo, se opõem à sua igreja. Glória a Deus. Alguns até desenham essa guerra como uma guerra eterna, mas não é eterna. Você sabe disso, né? Satanás não é um ser eterno. O único que tem a eternidade, como diz Isaías, em Isaías 9, versículo 6, Isaías diz que ele é o pai da eternidade. Ele então não tem começo e nunca terá fim. Agora o adversário, né, foi criado, teve um início, foi criado perfeito. E aí quando nós vamos ver, ele, dentro da sua perfeição, ele consegue arregimentar, segregar adeptos para se opor ao governo de Deus. E você sabe o que Deus fez com ele, né? A Bíblia diz que a 1/3 parte dos anjos foram ali expulsos, né? Se tornaram conhecidamente o que nós conhecemos pela Bíblia de o reino das trevas, né? Não sei se vocês conhecem, tem uma cultura aí, um pensamento mundano, que como se colocasse 2 forças em oposições eternas. Isso é uma heresia. Deus, ele existe desde a eternidade, em eternidade ele é Deus. Agora o adversário é que foi criado com toda a regalia, com toda a graça, e se tornou o adversário de Deus, juntamente com os seus adeptos, formataram o reino das trevas. Glória a Deus. Isso aqui é teologia lá do Velho Testamento, né? Eu até aprendi que no Velho Testamento, no capítulo 1 de Gênesis, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi eu mesmo. Deus faz alguma coisa imperfeita? Deus fez tudo direitinho. Claro que existe ali, né, entre o versículo 1
e o versículo 2, exatamente a queda do arqui-inimigo de Deus. Então a Bíblia diz que Cristo viu Satanás cair do céu como um raio, e a Bíblia diz que a terra então estava sem forma e vazia, era o habitat dele, mas ele perdeu. Então ele se tornou opositor. Ele queria subir, chegar-se igual a Deus, mas não conseguiu, porque Deus, ele é inigualável. Deus não tem, como é que se diz, páreo para se tornar rival de Deus. Todos os reinos, os homens, os anjos, os demônios, as entidades, todas as forças espirituais das trevas que se opuseram a Deus, Deus lança por terra, porque Ele é o único, Ele está acima de tudo e de todos, Ele é Deus. Glória a Deus. Por isso que nós nos rendemos nessa noite a dar graças a Deus e pedir a Ele sabedoria nessa peleja. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero dizer que aquela oposição, porque quando Deus vai criar a mulher e o homem primeiro, né? Está lá o casal, e aí vem as primeiras, revista Escola Dominical, próximo domingo, Miqueias, as primeiras sutilezas satânicas lá no Éden, os primeiros discursos do engano, as primeiras falácias, as primeiras fake news, as primeiras mentiras, as primeiras doutrinas de homens, de demônios inicialmente, foram ali no jardim, no lugar tão bom. Quando o Filho de Deus foi tentado no deserto, o homem foi tentado no jardim, junto com a sua companheira. Então, ele conseguiu. E a partir daquele momento em que o homem se afasta dos planos e propósitos de Deus, o homem passa a ser arregimentado ele já passa a ser influenciado por esse reino tenebroso chamado reino das trevas. Irmãos, que mensagem para assustar a gente, irmão. Mas é isso mesmo. Para isso o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do inimigo de Deus. Glória a Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, para repreender, como diz Isaías 61, para tirar da prisão os cativos, para dar vista aos cegos, para dar força aos cansados, aos abatidos, e principalmente Ele também nos deu a oportunidade de que em que você aceita Cristo, você agora é uma igreja, você agora faz parte do exército de Deus. Então você está agora tem até um hino de um cantor lá antigo, né? Soldado ferido. Pois é, mas nós não podemos deixar que essa ferida venha piorar. Nós precisamos tratar as feridas e devemos continuar na peleja. Mas vamos reconhecer os nossos inimigos, baseado na carta de Paulo aos Efésios. Primeiramente, Paulo diz que nós não temos que lutar, não é contra a carne, nem contra o sangue. Quer dizer isso, o meu inimigo não é físico. Se bem que na semana passada eu falei que Davi se levantou contra o inimigo, literalmente falando, que foi não é o nome do homem? Nabal, né? Estava confundindo com Nabote, mas Nabal. E o próprio Deus se encarregou de ferir Nabal, e Davi recebeu a graça de não entrar em combate contra Nabal, porque a guerra de Davi, claro que havia um contexto de guerra ali, de conquista contra os povos, né, os pagãos, mas ali era um contexto de guerra, mas guerra contra aqueles inimigos, e não contra os próprios aliados da mesma tribo, como eu fiz referência na semana passada. Então, dito isso, eu quero dizer para os irmãos, eu quero reconhecer esses inimigos de Deus, os inimigos da igreja do Senhor.
Irmãos, eu lendo essa carta, hoje eu li novamente alguns versículos, e eu pude notificar-me de reconhecer os inimigos da igreja. Quais são eles? Capítulo 2 de Efésios, versículo 1, versículo 2, 3. Você pode ler, glória a Deus. O nosso irmão Fred está de folga hoje, né? Está com problema as conexões aí? Glória a Deus. Vamos reativar o serviço dele aí depois, né? Vamos conhecer aqui os nossos inimigos. Ele diz aqui: no outro tempo, andar-te segundo o curso deste mundo. Então, veja bem que o adversário, ele estabelece um sistema antagônico, opositor a tudo aquilo que Deus estabeleceu como regra de fé e prática, como princípio, como ético, os princípios do reino de Deus. O adversário cria um sistema mundano que é contra as regras divinas, que é contra os princípios de Deus. E aí ele vai dizer que o homem, na sua desobediência, ele andava segundo o curso deste mundo. E aí ele vai dizer: porque o príncipe da potestade do ar, que é o inimigo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, estão sob a influência. O inimigo criou um sistema mundano que coloca as pessoas através da mentira, do engano, e as pessoas vivem uma vida que são antagônicos aos princípios, aos propósitos de Deus. Então, mas além de, eu vou citar o inimigo espiritual, o sistema mundano, antagônicos aos propósitos, aos princípios de Deus. E ainda tem mais outra coisa, porque a partir do momento em que o homem leva um tombo espiritual, né, a queda do Éden, quais são as consequências para a humanidade? Até hoje as consequências estão batendo nas portas. Prestemos atenção no versículo 3: entre os quais todos nós, capítulo 2, antes andávamos como? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então aqui, a carne, a natureza pecaminosa. Pastor, mas eu nasci de novo, eu já se batizei nas águas, eu sou até batizado com o Espírito Santo, glória a Deus. Mas, pois é, a nossa luta é constante. Não, inclusive tem um texto, os jovens estão estudando sobre a carta aos Gálatas, Talita e Miqueias. Vocês lembram daquela passagem bíblica que diz assim, eu anotei esse versículo, em Gálatas capítulo 6, se não me falha, exatamente, 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha a luta que é você jovem, é você senhor, senhora, é todos nós, que nós enfrentamos essa luta constante. Versículo 16, diz assim, capítulo 5 de Gálatas: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis, aqui diz concupiscência, né? Em outras traduções, cobiça da carne. No versículo 17 vai ser mais explícito: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem. Está vendo aí o conflito? Um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, é outro inimigo da igreja, do crente, a carne, com as suas paixões e desejos cobiçosos. São os nossos inimigos. Esse daqui é mais complicado, porque habita em nós, está em nós. Nós compartilhamos dia após dia, nós lutamos diariamente contra o pecado que habita na nossa carne. Irmão, você só vai ser livre disso só num dia aí, quando Jesus realmente lhe chamar, ou então
quando houver o arrebatamento, né? Eu digo isso, né? Em Romanos nós temos 3 etapas do plano da salvação: primeiro, passado; segundo, presente; terceiro, futuro. No presente você é salvo da condenação do pecado pela morte de Jesus na cruz do Calvário. No presente você é salvo do poder do pecado que habita na sua carne. Então você tem as armas para vencer o poder do pecado. Esse inimigo que está diariamente lutando contra você mesmo, você tem o poder do Espírito Santo para anestesiar e viver segundo a graça, segundo o Espírito, segundo o poder de Deus, que nos ajuda a prevalecer nessa batalha. Mas é preciso estar na submissão, entregue ao Senhor, para que Ele nos dê as armas da oração, as armas do jejum, as armas da leitura bíblica, as armas da vigilância, as armas do louvor, as armas de Deus, para enfrentarmos essa guerra, essa batalha, esse inimigo. E certamente, como diz em Romanos, que todas as coisas cooperam, somos mais do que vencedores por amor de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, identificando o inimigo, eu pude perceber que o negócio não é fácil, não. A igreja de Jesus enfrenta um estilo mundano hoje. Meu Deus do céu. Prestemos atenção. É um estilo mundano, que é exatamente o mundanismo. Mas Jesus disse: nós não estamos no mundo. Mas ele diz assim: eu estou no mundo, mas não sou deste mundo. Alguém pensa que ele é até um extra de outra galáxia, de um outro mundo. Mas não era isso. Ele está falando do mundo espiritual, influenciado pelo maligno, que exatamente contagiado pela carne, põe o homem antagônico em oposição aos propósitos e princípios de Deus. Glória a Deus. Estão entendendo, amém? Glória a Deus. E como se livrar dessa influência, irmãos? O próprio Jesus nos advertiu, nessa oração belíssima, eu tive lendo semana retrasada, lá João capítulo 17, versículo 14, eu achei tremendo essa mensagem. O próprio Jesus enfrentou essa oposição ferrenha do adversário contra ele mesmo, né? No capítulo 17 de João, versículo 14, olha a diferença aí, ó. O Senhor está dizendo para a igreja, para os discípulos de Deus: deles a tua palavra. Olha, a palavra de Deus, ela é exatamente no dizer de Paulo em Efésios capítulo 6, né? Ela faz parte da composição da armadura do soldado de Cristo. Ele fala de vários aspectos da armadura, e uma delas principal é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que o adversário, ele usa a palavra distorcida para enganar as pessoas. Lá no jardim, ele distorceu, enganou o homem e a mulher. Lá no deserto, ele veio com a sua tropa no início do ministério de Jesus. O primeiro Adão caiu na mentira do adversário. O último Adão, ele recebeu no deserto, depois de 40 dias de provação. O inimigo veio exatamente, a tentação é a tribulação. Ele vai em cima da tua necessidade. Ele jogou a necessidade de Jesus, e Jesus venceu o adversário com o que mesmo? Somente. Por isso que é necessário, jovem, aparece de vez em quando no colégio mesmo, no dia a dia, aquelas pessoas com as suas ideias, com as suas ideologias. Mas se Jesus disse: deles a tua palavra, e o mundo, versículo 14, e o mundo os odiou, os algerizou, porque eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Mas ele disse assim: eu não vou tirar vocês do mundo, mas só vou fazer uma oração: livra-nos do mal, livra-nos das influências mundanas,
livra-nos do pecado, livra-nos dos laços do passarinheiro, desse laço do adversário, do inimigo de Deus, do inimigo da igreja. Irmãos, eu estava lendo esses dias, principalmente ali nos capítulos, nos livros de Neemias e Esdras, vocês podem ler, há uma oposição ferrenha, né, da obra de Deus. Quando acho que Zorobabel vai tentar erguer o templo, irmão, se levanta vários opositores. Depois vem Neemias e a oposição foi, irmãos, a igreja de Jesus sempre vai enfrentar essa oposição. Até hoje tem oposição. É claro, aqui aparentemente a gente pensa que não tem oposição, mas no mundo, algumas nações, isso não é catalogado pelos órgãos de ordem mundial. A Organização Nacional das Nações Unidas está preocupado com questões da natureza, até com as questões das alimárias, mas elas não estão preocupadas com a questão da cristofobia no mundo inteiro. Há uma perseguição, há uma matança de pessoas por causa da sua fé. E isso a mídia, as informações mundiais não focam nesse quesito, porque isso não interessa, né? Mas eles têm as suas notícias prediletas. Essa notícia de perseguição religiosa não está nos jornais, não está nas organizações nacionais, mas exatamente Jesus disse que nós iríamos enfrentar, se possível, até a oposição, pode chegar até a morte. Deus nos guarde. Mas Isaías foi cerrado no meio, o profeta Jeremias foi caçado, e que não quer dizer de outros profetas que foram. Estevão foi apedrejado, Tiago pediu o lugar de Jesus à direita, Herodes mandou a espada, foi o primeiro apóstolo a morrer na espada. Paulo foi decapitado, os apóstolos, à exceção de João, porque João foi lançado numa ilha, já abandonado, exilhado. Antes disso foi lançado dentro de um tonel de óleo quente pegando fogo. Deus deu livramento a ele de morte, mas os outros tiveram mortes horríveis. A perseguição implacável. A história está aí. Se bem que muitos da igreja romana, no início existiam aqueles tribunais da Inquisição que queimavam os crentes por causa da palavra de Deus no fogo, entregava as feras. Tudo isso a história mostra, e até hoje está aí a comprovação dos inimigos da igreja de Deus. Mas um dos inimigos que eu quero nessa noite ainda destacar é exatamente o mundanismo. Esse é um inimigo que aos poucos eles vão contagiando a igreja. Sim, por que não dizer? Glória a Deus. Eu lembro de uma passagem bíblica que Balaão, né? Profeta. Olha as investidas do mundanismo. O mundanismo é quando as pessoas acreditam que a igreja é um lugar, a questão ministerial é uma profissão para ganhar dinheiro. Claro que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, isso é notório. Mas o profeta Balaão começou a profetizar por dinheiro. E hoje em dia ainda tem pessoas que fazem isso. Mas ao invés de profetizar maldição, ele só proferiu coisas boas. O Balaque disse: rapaz, eu te contratei para tu amaldiçoar, tu está abençoando o povo. Mas aqueles últimos lá, aqueles crentes mais fraquinhos lá, aquele da retaguarda, joga uma praga naquele pessoal. Não deu não. Aí Balaão conhecia os princípios de Deus. Esse povo aí é bendito de Deus. Não existe encantamento, não existe feitiçaria, não existe nada que pegue, porque eles estão protegidos pelo próprio Deus. Só quem podia investir contra o povo, pode ter certeza, irmãos. Se você vê aquela passagem de Salmo 91, debaixo das suas asas estarás seguro,
só atinge alguma coisa se Deus permitir. Ele tem um limite, o inimigo tem um limite, glória a Deus. Mas quando você e eu somos influenciados porque, irmãos, há uma engenharia social. Estava lendo na escola dominical, né, que o mundanismo, né, na década de 60, né, houve a chamada revolução sexual. Daqui a pouco veio a questão, né, da questão do liberalismo, né? E o próprio Balaão, ele já entendeu isso lá no começo, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que Balaão